dentro do estudo das escrituras, da teologia, né, nós estudamos, a teologia divide, né, os estudos por temática, de uma forma sistemática. Hoje seria um estudo basicamente sobre uma dessas sistemáticas, que é a eclesiologia, ou seja, eclésia ou eclesia, né, que é a expressão correta do grego. Igreja, logia vem de estudo, então, estudo da igreja, né? Ou estudo da origem da igreja, né? Nós demos o título do, do discipulado de hoje, do nosso estudo, onde a igreja teve início, não é? Por que que nós colocamos esse tema, esse título? Porque existem no mínimo três vertentes aí para onde a igreja teve o seu início. Quando você participa de alguma igreja cristã, de alguma denominação cristã, de algum segmento evangélico, você vai ouvir. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui já ouviram, já se depararam com afirmações de que a igreja nasceu no Calvário, ok? As duas mais comuns são: a igreja nasceu no Calvário, ou a igreja nasceu em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo. E por isso que a nossa irmã Camila até caprichou no pôster do culto de hoje, do discipulado, do estudo de hoje, né? E colocou a imagem do Sinai e a imagem do Gólgota, do Calvário, né? Por causa dessa visão de que a igreja nasceu no Calvário, que a igreja nasceu em Atos 2, com o derramamento ali do Espírito Santo. Mas nós vamos aprender hoje que, na verdade, o conceito de igreja, e a igreja, ela nasce, né, para espanto do cristianismo, até para o cabelo deles ficarem em pé, que a igreja nasceu foi no Sinai, né? E eu vou mostrar, né, de acordo com o original grego, com o original hebraico, com o conceito da palavra utilizada, tá? Que a igreja, de fato, ela nasce no Sinai, né? O plano de Deus para a salvação de toda a humanidade e o corpo espiritual do Messias, que é chamado de igreja, ele veio se desenvolvendo. O plano de salvação já havia sido desenhado desde antes da queda do homem, né? A palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação já vem se desenvolvendo antes que o mundo existisse, né? Nós vemos que Deus já prepara a expiação, já na queda do homem, Deus já providencia o escape, a salvação, né? O proto-evangelho ali em Gênesis 3,15, né? A promessa de que nasceria um que seria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus continua no seu processo de salvação através de Noé,
ele salva uma família e preserva esta família da destruição do dilúvio. Depois, nós temos a chamada de Abraão, Abraão recebe a promessa que da semente dele, que da sua descendência, viria um, né, que da descendência, que da semente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, nós temos em Abraão essa promessa. E os evangelhos, as cartas, a Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, vão dizer que a promessa foi feita a Abraão. E ela se concretiza com a criação da nação de Israel, né, que é o povo de Deus, que é o povo escolhido de Deus, conforme toda a Sagrada Escritura, tanto no chamado Antigo Testamento, que nós chamamos de Tanar, quanto o chamado Novo Testamento, que nós chamamos de escritos da Brit Hadashah. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Ah, ok. Sim. Então vamos lá, irmãos. Onde que a igreja teve início? Como eu disse, não foi no Calvário e não foi em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo. Foi muito antes. Vamos começar pela palavra grega para igreja, que é eclesia. A palavra para igreja no grego é eclesia. E aí, foi escolhida essa palavra para simbolizar e para descrever o povo de Deus. Mas, etimologicamente, nós temos que procurar qual que é a origem dessa palavra, onde ela foi primeiramente empregada, qual que era o significado dessa palavra quando ela era aplicada no idioma grego. Então, quando na língua grega, para descobrir em qual contexto essa palavra era usada e o que essa palavra representa, eclesia, que é conhecido como eclésia, né? A maioria diz eclésia, a gente chega à seguinte definição. Essa palavra era utilizada para descrever o quê? Uma reunião, era utilizada no contexto grego. O que é eclesia ou eclésia? Era uma reunião de cidadãos gregos chamados para fora de seus lares para algum lugar público com caráter jurídico ou cultico, de culto. Então, qual que é a definição da palavra eclesia, ou eclésia, ou em português, igreja? Quando que essa palavra era utilizada? Era quando existia uma reunião de pessoas que saíram de seus lares para um local público com caráter jurídico para discutir questões civis ou cultico, questões religiosas, ok? A gente precisa focar muito aqui no conceito da palavra. Isso aqui nós chamamos de etimologia, é a origem da palavra. O que a palavra representa, o que ela define, tá?
porque esta palavra é que foi utilizada ali pelos escritores sagrados e pelos copistas, pelos tradutores. Nós vamos entender isso mais para frente. Então, eclesia. O que é eclesia? Reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público com caráter de culto ou um caráter jurídico, ou para adoração, ou então para discutirem ou resolverem questões da polis, da cidade, que veio até a palavra portuguesa política, resolver questões da polis, da cidade, tá? Então, esse é o conceito de eclesia. Ficou bem claro para todo mundo aí o que é eclesia? É uma reunião de pessoas que saíram para fora de seus lares, para um lugar público, para receber um tipo de informação. Ok? E agora, com esse conceito em mente, onde que isso acontece pela primeira vez? Na Bíblia. Onde que um povo sai dos seus lares e vão para um determinado lugar para receber algo da parte de Deus? No Sinai. No Sinai. Vamos para a Bíblia, irmãos. Êxodo 19. Êxodo 19, 16. Quem está com papel e caneta, anote aí. Êxodo 19 vai narrar a chegada do povo de Israel no pé do Sinai. E é aos pés do Sinai que eles recebem o Decálogo, ou as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, ok? Então vamos lá, Êxodo 19, versículo 16, com em mente a palavra eclesia, aquilo que ela significa. Ao amanhecer, desde cedo, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um canglor muito forte de trombeta, e o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Versículo 17. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus e se puseram-se ao pé da montanha. A eclesia aqui, ó. O povo estava no acampamento. O que é a eclesia? Reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público com caráter de culto ou jurídico. Quando você vai analisar as 10 palavras, o decálogo, os 10 mandamentos, a própria Constituição brasileira, as leis civis do Brasil são inspiradas nos 10 mandamentos, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Então ela tem tanto caráter de culto como um caráter jurídico. Ok? Então é a primeira vez que um povo é reunido, é a primeira vez que um povo é chamado para fora
É a primeira vez que o povo é reunido em um local público com caráter de culto ou jurídico. Então, este evento aqui está dentro da definição da palavra eclesia do grego. Ok? E aí, eu vou chamar a atenção de todos para um detalhe, tá? Vamos falar agora um pouquinho para confirmar o que eu estou acabando de dizer com a Septuaginta. E aí eu quero lembrar os irmãos o que é a tal da Septuaginta. Os irmãos lembram? O que é a Septuaginta? Porque nós vamos falar dela agora. Eu vou falar da versão Septuaginta, então eu preciso que os irmãos saibam o que é Septuaginta. Um voluntário, por favor. O que é a versão Septuaginta? Um voluntário, por favor. Tem alguém aí comigo? É uma versão traduzida do hebraico para o grego, se eu não me engano, aí por 50 escribas, 50 escritores. Ficou. Repete, por favor, Hélio. É uma versão, né, da tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita por 50 escribas. 70. 70? Septo. Septuaginta, isso mesmo, 70 escribas. Então, a Septuaginta é a tradução do que comumente é chamado de Antigo Testamento. De Gênesis a. Vamos colocar na ordem do cânon cristão. De Gênesis a Malaquias, o chamado Antigo Testamento. Reuniram-se 70 escribas. O que acontece? O rei grego, ele queria a versão do chamado Antigo Testamento na língua grega, para guardar na biblioteca. E aí ele reuniu 70 escribas, reza a lenda, que 70 escribas em lugares diferentes, e todos eles traduziram o chamado Antigo Testamento do grego, do hebraico para o grego. E depois reuniram essas traduções. E quando reuniram as traduções, todas estavam idênticas. Haja visto porque o escriba hebreu, judeu, ele escreve palavra por palavra, letra por letra, as Sagradas Escrituras. Então, tamanho zelo que existia e existe até hoje, por isso que se preservou e se traduziu de forma fiel o texto, porque o hebraico permite isso, e a técnica dos escribas judeus permitem isso. Resumindo, então, juntou a versão dos 70, viram que estavam todas idênticas e por isso ela foi chamada de Septuaginta. Então, a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Ok? Que remonta ali, salvo engano, acho que o primeiro século, ou antes ou depois de Cristo, se eu não estou enganado, tá?
Confesso que agora eu não me lembro exatamente da data. Ok, então, traduziu o Antigo Testamento para o grego. Será que existe a palavra eclesia no Antigo Testamento grego? Será que eclesia, ou como é conhecida eclésia, só vai aparecer no Novo Testamento? Será que realmente a primeira aparição da palavra eclesia é só em Mateus 16, 18? Não é, não é, não é. E olha que interessante. Os tradutores judeus que traduziram, os escribas judeus que traduziram o hebraico para o grego, toda vez que apareceu a palavra hebraica kahal, Q de queijo, A, H de homem, A, L, kahal. Toda vez que aparecia a palavra kahal, que significa assembleia, congregação, mas essa palavra ela é empregada na mesma etimologia que a palavra eclesia. É quando havia a reunião de pessoas, quando existia um ajuntamento, ou para adoração, ou para um serviço a Deus. Aí aparece a palavra kahal. Então, onde na versão grega do Antigo Testamento aparecia a palavra hebraica kahal, foi traduzida como eclesia. E onde que aparece essa palavra pela primeira vez no Antigo Testamento? Aonde aparece a palavra eclesia no Antigo Testamento pela primeira vez? Esta palavra eclesia, igreja, palavra igreja, ela só vai aparecer em Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, versículo 10. Que vai narrar o quê? O evento da entrega da Torá no Monte Sinai. Deuteronômio, Deuteronômio 9, Deuteronômio 9, 10. Yahvé deu-me então, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, a versão Bíblia de Jerusalém, diz assim, Deuteronômio 9, 10. Yahvé deu-me então as duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam todas as palavras que Yahvé falara conosco na montanha, no meio do fogo, no dia da assembleia. A palavra que assembleia no hebraico é kahal, e na Septuaginta é eclésia. Nós temos a aparição da palavra kahal, ou eclésia. Na verdade,
a partir do evento de Deuteronômio 4. E o que narra Deuteronômio 4? A revelação, a Bíblia de Jerusalém vem até com o título, a revelação do Horebe e suas exigências. Onde que a palavra Kahal aparece em Deuteronômio 4? Deuteronômio 4, 10 novamente. Olha o que diz o texto sagrado. Deuteronômio 4, 10. No dia em que estavas diante de Yahvé, teu Deus, no Horebe, quando Yahvé me disse, reúne-me, Kahal, aqui é a Kahal, a palavra hebraica, reúne-me o povo, tá vendo? Que a Kahal significa o ajuntamento do povo, que é a mesma expressão para eclesia. Reúne-me o povo. Quem tem a Bíblia de estudo Strong aí, é só ir lá, clicar no original e vai ver lá, a palavrinha hebraica Kahal. Reúne-me o povo para que eu os faça ouvir minhas palavras. O que é eclesia? Lá da etimologia do grego. Nós não estamos nem falando da Bíblia. Quando que essa palavra era utilizada? Quando existia uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público com caráter de culto ou jurídico. Olha o que diz o texto. Reúne-me o povo para que eu os faça ouvir minhas palavras e aprendam a temer-me por todo o tempo em que viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. Então, é a partir do Monte Sinai que a palavra eclesia, ela passa a existir. Ela passa a ser traduzida. Ok? Estão comigo aí? Posso continuar? Sim. Então vamos lá. Deuteronômio, abra sua Bíblia aí agora, Deuteronômio 18, 16. Yeshua e a sua Kahal aparece aí em Deuteronômio 18, 16. Porque que é a igreja, irmãos? Enquanto os irmãos abrem Deuteronômio 18, 16. A igreja é a reunião, é o ajuntamento do povo de Deus. É quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo e para ouvir a sua palavra. Novamente eu pergunto, onde que isso aconteceu pela primeira vez? Foi quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, os reuniu aos pés do Monte Horebe e ali lhes falou as suas palavras. Se tem algo na Bíblia que o próprio Deus falou para uma multidão, que foram testemunhas oculares, foi o povo que saiu do Egito e que presenciou o próprio Deus falando do Monte Sinai as 10 palavras, os 10 mandamentos, que, posteriormente, o próprio Deus escreveu. Nós lemos aqui o texto. O próprio Deus, os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. E aí, eu vou deixar aqui uma pergunta para os irmãos.
Mas antes disso, eu vou fazer uma outra afirmação. Toda a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus, mas foram homens. As únicas palavras que estão na Bíblia, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, são os 10 mandamentos. E aí, meus irmãos, de toda a Sagrada Escritura, só os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. E aí eu pergunto, será que o quarto mandamento foi abolido mesmo? Será que o dedo de Deus falhou ali no quarto mandamento da guarda do sábado? Ou será que só esse mandamento caducou? Só esse mandamento foi mudado? Só esse mandamento foi abolido? Estranho, né? O cristão não pode matar. O cristão não pode roubar. O cristão não pode dar falso testemunho. O cristão não pode cobiçar. Mas o cristão pode quebrar o sábado. Não tem problema. Qualquer dia pode ser guardado. Ou dia nenhum precisa mais. Todos os dias agora são de Deus. Será que é isso mesmo? Ou será que isso é ensinamento de homens que estão distorcendo a palavra de Deus a seu bel prazer? Fica aí essa pergunta. Então vamos lá. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 16. É o que tinhas pedido a Yahvé teu Deus no Horebe, no dia da assembleia. Aí, a minha versão traduz como assembleia. A sua pode ser que traduza aí congregação, né? Não sei. Se a versão de alguém tiver diferente, pode falar. A minha está assembleia, estou usando a versão Bíblia de Jerusalém. O texto continua. Não vou continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo este grande fogo para não morrer. Verso 17. E Yahvé me disse, eles falaram bem. Vou suscitar para eles um profeta, como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Como que essa palavra é forte e nos lembra as falas e o discurso do Senhor Yeshua. As palavras que eu falo não são minhas, foi o Pai que me ordenou. Quantas vezes Yeshua falou isso? Esse ensinamento não procede de mim, não vem de mim, é do Pai que me enviou. Confirma as palavras de Deuteronômio 16, 17, 18. Olha bem, irmãos, o que o texto de Deuteronômio 18 está dizendo? Na revelação das 10 palavras no Monte Sinai, o povo não suportou ouvir Deus falar do meio do fogo. E eles pediram para Moisés receber a revelação, ouvir de Deus a instrução e passar para eles. E aqui no texto que nós lemos, o eterno Deus disse, olha, eles falaram bem. Aí o verso 18, vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio de seus irmãos. Esta aqui é uma das maiores profecias sobre o Messias.
É por isso que o Senhor Yeshua, quando ele curou, quando ele ressuscitou morto, por exemplo, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, o que o povo diz? Eis aí o profeta. Talvez na versão bíblica que você está usando, até o P inicial da palavra profeta está maiúsculo. Porque eles não estavam se referindo como se ele fosse qualquer profeta. Eles estavam se referindo ao profeta que está profetizado, vaticinado em Deuteronômio 18. Eis que eu vou suscitar um profeta semelhante a ti, Moisés. E eles deverão ouvir, porque quem não ouvir as palavras desse profeta vai morrer. É o que diz aqui o Deuteronômio 18. Caso alguém, verso 19, caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar as contas com ele. Ou seja, quem não ouve as palavras deste profeta não tem a salvação, não tem a vida eterna. Quem não acata as palavras, o ensinamento do Senhor Yeshua não tem salvação. Deuteronômio 18, 19. Então, olha que interessante. Deus fala no Monte Sinai e ele profetiza e ele anuncia que ele vai suscitar um outro profeta semelhante a Moisés, que vai falar de uma forma que o povo consiga ouvir. E quando você pega, por exemplo, o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, em Mateus 5, 6 e 7, o que Yeshua está fazendo ali, o que o Senhor Yeshua está fazendo ali, é aplicar a lei de Deus, os 10 mandamentos, ao povo da sua época. Quando ele sobe aquela montanha e fala aquelas palavras, ele está sendo esse profeta que foi anunciado aqui em Deuteronômio 18, que o próprio Deus disse que levantaria esse profeta. E que ele falaria essas palavras. E que ele daria continuidade à igreja. Antes de passarmos para o Novo Testamento, nós temos outra aparição da palavra eclésia ou eclesia em Deuteronômio. Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. Versículo 2. Deuteronômio 23, 2. E aqui nós temos a palavra eclesia se referindo ao Mishkan, ao tabernáculo, e depois ao Beit HaMikdash, ao templo sagrado de Jerusalém. Deuteronômio 23, 2. O homem com testículos esmagados ou com o membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia de Deus, ou Assembleia de Yahvé. Assembleia, a palavra assembleia aí é eclesia. Então, o homem com os testículos esmagados ou com o membro viril cortado não poderia entrar na igreja, na eclesia. Tá? O texto continua dizendo: nenhum bastardo entrará na eclesia ou assembleia de Yahvé,
e seus descendentes também não poderão entrar na assembleia de novo de Yahvé até a 10ª geração. O Amonita e o Moabita não poderão entrar na assembleia de Yahvé, e mesmo seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia de Deus até a 10ª geração para sempre. Então, mais uma vez aqui nós temos a aparição da palavra eclesia, do grego, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, vamos dizer assim, para ficar claro para todos. Agora, vamos para o texto, para Mateus capítulo 16, versículo 18, onde aparece a palavra eclesia pela primeira vez no Novo Testamento. E que, erroneamente, a maioria dos pastores e os padres vão ensinar neste evento aqui que a igreja nasce aqui. Que a igreja teve origem em Cristo. Mas nós vimos, de acordo com a própria palavra de Deus, que isso não é verdade. Então vamos lá, Mateus capítulo 16. Vamos ler todo o contexto. Mateus 16, 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eclesia, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos seus discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo, o ungido. Ok. Então, neste relato, irmãos, nós temos a primeira aparição no Novo Testamento da palavra igreja, ou no grego, eclesia. Pedro responde a pergunta do Senhor, quando o Senhor pergunta: quem dizeis, e vós, quem dizeis que eu sou? E ele responde: tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. E aí, a tradição católica vai ensinar o quê? Que a pedra que Cristo está edificando a igreja é Pedro. Mas a gente sabe muito bem que aqui existem duas palavras distintas no grego para Pedro e para a menção da pedra que ele vai edificar a sua igreja.
O Senhor faz um trocadilho aí com as palavras. Pode falar, meu irmão Paulo. Meu amado, eu imagino até que é a própria mensagem, né? Sobre esta pedra, né? Sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja, os portões do inferno não prevalecerão contra ela, né? Qual revelação? Qual é a revelação que os portões do inferno não conseguirão prevalecer contra ela? Eu imagino que eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, a Hamashia sou eu, né? Na qualidade de Messias e do ungido do Senhor e da minha palavra, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a pedra fundamental, a pedra de esquina, né? Imagino. É isso mesmo, doutor Paulo. É sobre a tradução e o entendimento correto desse texto, dentro do seu contexto, é que sobre a tua afirmação, Pedro, tu és Petrus, e sobre essa pedra, olha só, sobre essa afirmação sua, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a afirmação de que eu sou ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação, a minha igreja é edificada. E tem um outro detalhe muito interessante, porque esta palavra edificarei aqui, oikodomel, no grego, oikodomel pode significar edificar ou reedificar. Reedificar novamente. Ou construir em cima dessa base. Hermeneuticamente falando, exegeticamente falando, a igreja ela vem se desenvolvendo. E aí, como diz a própria palavra, no final dos tempos, no final das eras, apareceu o Messias, o Filho de Deus. E só pode agora participar dessa eclésia que nasceu lá no Sinai e que o próprio Deus lá no Sinai prometeu, olha, eu vou dar continuidade com um profeta semelhante a Moisés. Ele vai dar continuidade a esta igreja que nasceu aqui no Sinai. Então, a palavra grega aqui, oikodomel, edificarei a minha igreja, pode ser também traduzida como reedificarei ou restaurarei a minha igreja. Um exemplo disso é, agora, vamos lá para um texto onde aparece a palavra de novo, oikodomel. Mateus 26 agora. Mateus 26. Perdão, falei 26,6, mas é 26,61. Vamos ler a partir do 59, para a gente pegar o contexto. Ora, o chefe do sacerdote e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de matá-lo, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas que afirmaram: este homem declarou,
posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Em outras versões, esse edificá-lo depois de 3 dias, destruir e edificá-lo, em algumas versões aí está reedificá-lo. Ou seja, destruir o templo e construí-lo ele novamente. É a ideia de construção, oikodomel. Construir ou reconstruir. Ok? Então, edificarei a minha igreja, ou reedificarei a minha igreja, ou restaurarei a minha igreja. Sobre esta afirmação de que Yeshua é o Mashiach, é o Messias, ungido, filho do Deus vivo. E agora, vamos ler um outro texto que está em Atos, capítulo 7. Se alguém tiver dúvida, irmãos, pode abrir o áudio aí e perguntar. Não deixa passar, não. Atos 7. Nós temos aqui o discurso de Estevão. Atos 7, o versículo 38. Atos 7, 38. Olha só. Atos 7, 38. Foi ele quem, na assembleia, do deserto esteve com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e também com nossos pais. Foi ele quem recebeu as palavras de vida para nulas transmitir. Olha que interessante, irmãos. Atos 7, 38. Olha como a tradução é tendenciosa. Olha o que o tradutor arruma. É claro como o dia. Aqui ele traduziu como assembleia, mas a palavra é eclesia. Ele tinha que ter traduzido como igreja. Por que o tradutor não traduziu como igreja? O que os irmãos acham? Por que o tradutor não traduziu aqui como igreja, se no original grego está a palavra eclesia? Atos 7, 38. Alguém me responde, por favor, por que o tradutor não traduziu a palavra eclesia aqui como igreja, e sim como assembleia? Com certeza, ele deve ser romano, né? É proposital, gente. É proposital. Por quê? Porque na teologia do tradutor, na teologia, no entendimento do tradutor, ele falou, não, peraí, a igreja não nasceu no Sinai. Então eu vou traduzir isso aqui como assembleia. Eu não vou traduzir como igreja. Igreja só nasceu com Jesus. Então, por isso que existem várias aparições da palavra eclesia na Bíblia, e a palavra eclesia ela só vai ser traduzida como eclesia depois de Cristo. Porque no entendimento do tradutor é o que segue-se na cabeça dos padres e da maioria dos pastores hoje.
A igreja só pode ter surgido a partir de Cristo, porque ele falou que iria edificar a sua igreja, ou sobre Pedro, ou sobre a afirmação de Pedro. Então não pode ter igreja antes. Mas nós vimos que etimologicamente, e até no original grego da Septuaginta, a palavra igreja ela aparece em Deuteronômio, se referindo ao ajuntamento de Israel. Na tradução da palavra, no lugar da palavra kahal, que é congregação, que é ajuntamento, que é reunião do povo de Deus. E esse texto que nós estamos lendo aqui, irmãos, é a citação de Deuteronômio 9:10. Que é a primeira aparição, né, da palavra eclesia em Deuteronômio, que narra Deuteronômio 4, que é a entrega da Torá, da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E agora, irmãos, para a gente entender e encerrar aqui, para a gente entender a missão ali do profeta de Deuteronômio 18, profeta semelhante a Moisés, aquele que veio edificar a igreja ou reedificar, restaurar. Vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos vai narrar o primeiro concílio e único concílio legítimo da igreja, porque esse concílio foi presidido pelos apóstolos para definir qual questão. Os gentios agora estão se convertendo a Deus e crendo em Yeshua como Messias, como Filho de Deus. Como é que nós vamos fazer com esse contingente gentílico? E aí os apóstolos se reuniram e, olha que interessante, quem presidia a igreja no primeiro século em Jerusalém não é Pedro, é Tiago, é Jacó, irmão de sangue de Yeshua, irmão de Yeshua por parte de Maria. Em Atos 15 existe a definição. E olha qual que foi a definição. Atos 15, 13. O discurso de Jacó, de Tiago. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo: Irmãos, escutai-me. Simeão, Pedro, né? Acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando você lê Êxodo 12, a saída do povo de Israel do Egito com grandes maravilhas, o texto ali é muito claro que saiu um contingente, uma mistura de povos. Uma mistura de povos saiu com o povo de Israel do Egito. Então não foi só o povo de Israel que recebeu as 10 palavras no Monte Sinai. Então, desde o princípio, Deus tem um plano, um projeto, não só para o povo de Israel, mas para todas as nações. E o povo de Israel, ao pé do Monte Sinai, recebendo
as 10 palavras, nada mais é que o cumprimento da promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, Tiago está falando que desde o início, Deus escolheu dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Versos 15. Com isto, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. Então, Tiago está citando o profeta, que é o profeta Amós. Olha o que diz. Depois disto, voltarei e reedificarei. Olha o reedificar aí. Reedificarei a tenda arruinada de Davi. Reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei. Com qual propósito? Versículo 17. A fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao seu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde sempre. Eis porque pessoalmente julgo que não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, o apóstolo Tiago está citando a profecia de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, dizendo que os gentios, sendo alcançados pela salvação em Cristo Jesus, nada mais é do que a profecia que foi entregue por intermédio de Amós, que depois o Senhor voltaria, reedificaria a tenda arruinada de Davi, reconstruiria as suas ruínas e a reergueria. Então nós vemos aqui um reedificar, um restaurar das tendas de Davi. E que ao restaurar a tenda de Davi, que é uma forma poética de se referir a Israel, a partir do momento que, através de Yeshua, Deus reergue a tenda de Davi, porque o Messias é descendente de Davi, já começa ali Mateus capítulo 1, Mateus começa falando da genealogia, provando que ele é filho de Davi, filho de Abraão. Ao reerguer a tenda de Davi, com o propósito de que todas as nações sejam alcançadas pelo Senhor. Então, irmãos, a igreja não nasceu em Atos. A igreja não nasceu com o derramamento do Espírito Santo. A igreja não nasceu no Calvário. A igreja não nasceu com a declaração de Jesus para Pedro. A igreja, ela nasce aos pés do Sinai, ao receber a Torá, ao receber a instrução de Deus, ao receber os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Aqueles que abraçam essa aliança têm uma aliança com Deus. E essa igreja que nasceu aos pés do Sinai como prometido a Abraão, será bênção para todas as famílias da terra. E só é possível através do descendente de Davi. Só é possível através do profeta que Deus anunciou que iria levantar depois de Moisés.
o profeta semelhante a Moisés, que é Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Então, a verdadeira igreja, ela nunca se desvinculou de Israel. Ela sempre esteve conectada a Israel, que é a oliveira verdadeira. E os gentios enxertados nesta oliveira verdadeira. E os gentios são co-herdeiro, co-participante das promessas ao povo de Israel, conforme Efésios capítulo 2, conforme Efésios capítulo 3. Amém, meus irmãos? Que o Eterno abençoe a vida de todos vocês, Amém. em nome de Yeshua.